Irmãos, estamos aqui para ouvirmos a voz de Deus, para crescermos juntos. Já cantamos, louvamos ao Senhor, cantando cânticos que enaltecem o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo em Mateus, capítulo 11, versículo 7 até o versículo 19. Domingo nós falamos sobre capítulo 11 de 1 a 6, a crise na fé de João Batista, e hoje nós iremos falar a respeito da grandeza de João Batista. É um testemunho que Jesus dá de João. Mateus 11, versículo 7 até o versículo 19. Você que está em casa também, acompanhe a leitura com fé e esperança. Diz assim: Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim. Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas, para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: Eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, e se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: Nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Que Deus nos abençoe. Vamos falar com o Senhor. Pai querido, fale conosco por meio da tua palavra. Que o Senhor esteja nos iluminando, Senhor, para que possamos entendê-la. Que o teu Santo Espírito possa tocar profundamente nas nossas vidas, para que possamos entender a tua palavra e aplicá-la na nossa vida. Que possamos entender esse testemunho de Jesus a respeito de João Batista, para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual e para o nosso despertamento espiritual. É o que pedimos, ó Deus, de todo o nosso coração, no nome de Jesus. Amém. A multidão pensava: João vacilou. João estava titubeando na fé. João não acreditou que Jesus era o Messias, o enviado de Deus. E quando todo mundo te joga pedra, ou te jogar pedra, só tem um que pode te defender. Quando todo mundo estava pensando que o João era um fraco, hesitante, incoerente, Jesus saiu em sua defesa. Jesus é aquele que não deixa o soldado ferido para trás. Jesus não deixou João para trás. Segundo William Hendricks, é errado condenar uma pessoa com base no único leve desvio do curso certo. Para formar uma opinião correta sobre a pessoa, é preciso levar em conta sua vida inteira, tanto o passado como o presente. E no caso de João, seu passado tinha sido glorioso. Quando João estava no centro do cenário e Cristo no anonimato, recluso, João deu o testemunho de Cristo dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
João testemunhava de Jesus dizendo que ele não era digno de desatar-lhe as sandálias, porque Jesus era maior do que ele, e Jesus batizava com o Espírito Santo e com fogo, e que Jesus era o Cordeiro de Deus, e que convém que ele diminuísse, que Cristo crescesse. Agora que Cristo aparecia publicamente, João estava encarcerado, preso, confinado numa masmorra. Cristo deu testemunho de João. João tinha se humilhado para honrar a Cristo. Convém que ele cresça e que eu diminua. Ele se reduziu a nada, para que Cristo pudesse ser tudo. E agora Cristo o dignifica com este elogio, dizendo que João era o maior de todos os homens. Aquele que se humilha será exaltado, aquele que honra a Cristo, ele o honrará. João honra Jesus, e no devido tempo, Jesus honra a João. A grande ideia dessa passagem é que Jesus reserva honra para os seus servos, que fizeram o seu trabalho. E depois que os discípulos de João partiram com a resposta de Jesus, o Senhor dá um poderoso testemunho sobre o seu arauto, sobre o seu servo. E em primeiro lugar, nós podemos ver que Jesus dá um testemunho sobre o caráter de João. Quando todos estavam pensando que João era um fracasso, Jesus faz algumas perguntas retóricas para desmantelar as dúvidas sobre o caráter de João. Jesus pergunta: que saíste a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? A resposta é não. João não era um caniço agitado pelo vento, uma pessoa instável, alguém que poderia ser levado para cá e para lá, segundo os ventos de doutrinas. João era um homem que não se dobra diante das circunstâncias adversas. João era um pregador de arrependimento, que preferia ser vítima da ira de um rei, a deixar de reprovar os pecados deste. Ele preferiu a morte, a conivência com o pecado do rei Herodes. João não era um servo que procurava bajular e agradar aos poderosos. Segundo Spurgeon, João não havia questionado Jesus porque era fraco, mas porque ele era honestamente franco e tão anelante para ter certeza absoluta que não podia suportar a sombra de uma dúvida. Por isso ele foi à fonte, ele foi a Cristo. Ele pediu os seus discípulos para que perguntassem a Jesus o seguinte: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? João queria dirimir toda dúvida. Por isso, ele foi a Cristo perguntando ao próprio Cristo quem ele realmente era. Sim, que saísse a ver um homem vestido de roupas finas. Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. E a resposta ainda é não. Os poderosos, os ricos, os abastados, os que têm roupas finas, estavam nos palácios, nas cortes. João tinha uma vida modesta, uma vida simples. João não levava uma vida de ostentação. A Bíblia diz que João usava pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. João era um homem simples. João não se dobrou às seduções do poder. João não se vendeu à sua consciência para alcançar o favor do rei. Em vez de bajular o rei, ele o havia repreendido. Ele diz: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão, você está em pecado, quebrando os laços do matrimônio, você está destruindo o seu casamento e destruindo também o casamento do seu irmão. Agora, em vez de desfrutar alegremente a vida palaciana, achava-se encerrado em uma terrível masmorra, preso.
Em outras palavras, João não buscou as glórias deste mundo para angariar favores passageiros, mas ele cumpriu cabal e fielmente o seu ministério, a sua vocação, sendo um pregador de arrependimento, para que as pessoas pudessem entrar no reino de Deus. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. A resposta agora é sim, porque João era boca de Deus, era profeta de Deus. Jesus disse então que João era mais do que profeta, porque ele foi o seu precursor, aquele que preparou o caminho para a chegada do Messias. Moisés, Isaías, Jeremias e outros anunciaram o Messias, mas João foi o profeta que encerrou a antiga aliança e anunciou pessoalmente a chegada da nova aliança. João era alguém a quem Deus tinha dado maior honra do que todos os profetas do Antigo Testamento. Esses profetas do Antigo Testamento haviam profetizado a respeito de Jesus, mas morreram sem tê-lo visto. Isaías profetizou que Jesus ia nascer de uma virgem, que o seu nome seria maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías profetizou que Jesus seria traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas Isaías não viu o Cristo. João não apenas profetizou a respeito dele, mas ele também o viu face a face. Ele viu Jesus. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele o batizou no Rio Jordão, e ele viu o Espírito Santo descendo sobre ele em forma corpórea de pomba. Ele ouviu uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. João Batista foi o maior dos profetas, porque ele profetizou a respeito da chegada do Messias, e ele viu o próprio Messias. Os profetas do Antigo Testamento viam a época de Cristo à distância, mas João viu o dia amanhecer e contou ao povo sobre o Messias como alguém que estava entre eles. Eles falavam sobre Cristo, mas João apontou para ele. Eles diziam: uma virgem conceberá, mas João dizia: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele se encarnou, ele se tornou gente, ele está entre nós. Jesus então, meus irmãos, dá testemunho do caráter de João. Mas em segundo lugar, Jesus dá testemunho sobre o ministério de João. João era um profeta cuja vinda fora profetizada de forma específica em Malaquias 3. Este é de quem está escrito: eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Ele é o profeta profetizado que veio para preparar o caminho para a chegada do Messias. Ele veio endireitar as veredas. Em outras palavras, ele veio para preparar as pessoas para receber o Salvador. Ele veio revelar o pecado e a necessidade que as pessoas tinham de Cristo, do Salvador, do Redentor, do Messias. Jesus não se envergonha do seu arauto, porque ele está preso, porque ele está numa masmorra, porque ele está encarcerado. Pelo contrário, ele fala mais abertamente sobre ele. João foi o profeta designado para ser o arauto do reino de Deus, aquele que viria e introduziria o rei, a chegada do rei. O rei chegou. Eu não sou o Cristo, eu sou o seu precursor, a voz que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor. Claramente, as dúvidas passageiras não tiram a grandeza de uma pessoa. E como precursor do Messias, João ocupava um lugar maior do que qualquer outra pessoa que até então havia nascido. Jesus disse: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Ninguém.
Não existe na história da humanidade ninguém maior do que João Batista. Pense no que Jesus está dizendo. Jesus é o maior é o Salvador, e como rei é o maior de todos os homens, mas João Batista, do nascido de mulher, segundo Jesus, ninguém apareceu maior do que João Batista. Aos olhos de Jesus, João Batista foi maior do que Moisés, que realizou muitos milagres e conduziu Israel do Egito para Canaã. E veja bem que Moisés foi um grande profeta, um grande líder, um grande legislador, um grande servo de Deus, mas João Batista foi maior do que Moisés. De todos os homens que já viveram, Abraão, Isaque, Jacó, José, Davi, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. João era maior do que todos eles. Nenhum deles foi maior do que João Batista, disse Jesus. Além do mais, João era maior de todos os homens pela maneira como cumpriu a sua missão. Ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. O Espírito Santo tomou João desde o ventre materno. Era um homem cheio do Espírito Santo desde o ventre de Isabel, a sua mãe. Ele anunciou a chegada do Messias, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele enfatizou a necessidade de arrependimento para entrar no reino de Deus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E as multidões saíram para encontrá-lo no deserto, para ouvir a sua mensagem. E essas pessoas eram batizadas por João no Rio Jordão. Ele resistiu à tentação de atrair atenção para si. Quando estavam perguntando se ele era o Messias, não, eu sou amigo do noivo. Apenas amigo do noivo. E convém que ele cresça, que eu diminua. João é alguém que de modo humilde cumpriu a sua missão. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Embora João tenha sido o maior da antiga aliança, o menor na nova aliança, o menor cidadão do reino de Deus, estaria acima do maior do Antigo Testamento. Seria maior do que João Batista. O menor na igreja de Deus, no reino de Deus, na nova aliança, é maior do que João Batista. Por quê? Por que, pastor, o menor no reino de Deus é maior do que João Batista? Porque João é o último profeta da antiga aliança. João não viveu para ver a morte de Cristo na cruz. Ele não viu a crucificação de Cristo. Ele morreu no calabouço por ordem de Herodes Antipas. Ele não viu a crucificação de Jesus, a morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo na cruz. João não viu a ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia. João não viu a ascensão de Cristo e a sua entronização à direita de Deus. João não viu o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja no dia de Pentecostes. João não viu as missões da igreja pelo mundo, quando a igreja saiu pelo mundo afora anunciando o Evangelho. Porque o Senhor Jesus disse para os seus discípulos: recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, e até os confins da terra. O menor da nova aliança é maior do que João, porque ele viu e conheceu a Cristo, e a sua obra concluída na cruz. João morreria antes que Jesus
morresse e ressuscitasse para inaugurar o seu reino. Como seguidores de Jesus, meus irmãos, testemunharão a realidade do reino, eles terão privilégios e um lugar maior do que João Batista. Nós temos um lugar maior do que João Batista, porque nós conhecemos sobre a morte de Jesus, a ressurreição de Cristo, o derramamento do Espírito Santo e as missões. O menor no reino de Deus é maior do que João Batista. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Esforçar-se pelo reino de Deus não é uma salvação pelas obras, pelo esforço próprio, mas é a perseverança no reino de Deus em meio às perseguições. É como se Jesus dissesse, desde a época de João, que foi posto na prisão e justiçado até os nossos dias, o reino dos céus foi objeto de violência e perseguições às mãos de homens violentos. Por isso, o reino dos céus é tomado por esforço, com perseverança, em meio às lutas, às fadigas, às prisões, às injustiças, às perseguições, os calabouços, as masmorras, as mortes, por amor a Cristo. Por isso, William Henry, interpretando essa passagem, ele diz o seguinte: o que Jesus enfatiza aqui é que ninguém pode ficar dormindo no caminho do reino. Pelo contrário, a entrada do reino exige um esforço sincero, uma energia inesgotável, uma diligência suprema. Satanás é poderoso e está estabelecido no coração do homem, portanto, se requer homens vigorosos, homens que estejam ansiosos por lutar e vencer, derrotar Satanás e assim tomar posse do reino. O reino não é para os débeis, os fracotes, os vacilantes, os descomprometidos. Não é para Balaão, o jovem rico, Pilatos que lavou as mãos, nem para Demas que amou o presente século, mas para homens firmes e fortes como José, Natã, Elias, Daniel e seus 3 amigos que foram lançados na fornalha aquecida 7 vezes, e Paulo, que foi o maior missionário de todos os tempos. E aqui não devemos esquecer-nos das mulheres valentes, das mulheres virtuosas, das mulheres piedosas, das mulheres heroínas como Ruth, Débora, Esté, Lídia, Lloyd, Eunice e tantas outras guerreiras no reino de Deus. O reino de Deus é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas, meus irmãos, e a lei profetizaram até João, e se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Todos os profetas das Escrituras tinham profetizado a respeito da vinda do reino de Deus. E João cumpria a profecia, pois ele mesmo era o Elias que havia de vir. Veja o que está em Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Veja que ele é esse Elias, profetizado por este último profeta do Antigo Testamento. E nessa profecia, o Senhor diz: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Esse Elias aqui é João Batista, segundo Jesus. Esse que viria para converter o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, antes que eu venha e fira a terra com maldição. João não era o Elias ressuscitado, mas ele assumiu o papel profético de Elias, o de confrontar corajosamente o pecado e de mostrar Deus às pessoas. João Batista não era a reencarnação de Elias, como dizem os espíritas, que João Batista é o Elias reencarnado. Isto é heresia. E nós podemos ver isso por 2 razões. Não existe reencarnação.
Reencarnação é uma heresia que veio dos quintos dos infernos para enganar as pessoas, para ludibriar as pessoas. O espiritismo é um caminho que leva as pessoas para o inferno e não para o céu. Porque o homem está ordenado a morrer uma só vez, e depois disto, o juízo. E o próprio João disse no Evangelho de João 1:21 que ele não era o Elias. Ele não era o Elias. Em Lucas 1:17, o anjo Gabriel disse que João Batista nasceria no poder e no espírito de Elias. E é nesse sentido que Elias prefigurava a pessoa e o ministério de João Batista, e João Batista fazia-os lembrar do ministério poderoso do profeta Elias. Era uma característica ministerial e não uma reencarnação. João veio no espírito, no poder de Elias. Assim como Elias, na força do Senhor, confrontou o rei Acabe, o povo e os profetas de Baal, conclamando o povo de Israel a abandonar os seus ídolos e a voltar para Deus. Elias dissera para o povo de Israel: se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. E ele confrontou os profetas de Baal, e o Deus que respondeu com fogo, esse que é Deus. E eles clamaram, pediram, suplicaram, de manhã, à tarde, e nada de resposta, até que Elias então restaurou o altar do Senhor, ofereceu ali o seu sacrifício, fez um rego ao redor do altar, encheu aquele altar de água, derramou também água sobre o sacrifício e clamou ao Senhor. E quando ele clamou ao Senhor, Deus respondeu com fogo e consumiu aquela oferta, aquela oferenda. E aquele fogo foi tão poderoso que lambeu até a água ao redor do altar. E o povo então dizia: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E Elias então pegou 450 profetas de Baal e os matou, porque eram idólatras, porque estavam desviando o povo do caminho do Senhor. João Batista também confrontou o rei Herodes Antipas, dizendo: olha, você está aí vivendo em pecado contra Deus, quebrando os laços do matrimônio. Confrontou o povo, as autoridades religiosas de Israel, conclamando o povo ao arrependimento. E muitos se voltaram para Deus e foram batizados por João no Rio Jordão, o batismo do arrependimento. Mas vejam bem, meus irmãos, mas em terceiro lugar, Jesus dá testemunho sobre a importância da mensagem de João. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós devemos ouvir a voz de Deus. E esse assunto é digno de séria atenção. Se você pode ouvir qualquer coisa, ouça essa verdade. Ouça a palavra de Deus. Ouça a mensagem de João. Ouça atentamente a mensagem de salvação como recompensa da graça divina pelo arrependimento e fé. Encontre paz e alegria naquele descrito por João como aquele que tira o pecado do mundo, porque a mensagem de João apontava para Cristo. João não falava de si mesmo. Ele falava da luz verdadeira que viria ao mundo. João apontava a sua mensagem para Cristo. Convém que ele cresça, que eu diminua. No entanto, meus irmãos, Jesus condenou a atitude da sua geração. Mas a quem hei de comparar essa geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes, pois João veio. Pois veio João que não comia nem bebia, e diz: e tem demônio. Veio o Filho do Homem que come e bebe, e diz: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Veja bem que Jesus comparou aquela geração como meninos imaturos, que não se contentavam com coisa alguma, uma geração insatisfeita com a mensagem de João. Nós não queremos João é duro demais.
João fala de maneira rude. E eles então diziam: João é muito diferente, João é esquisito. João come gafanhoto com mel silvestre. João tem demônio. Jesus é ameno demais. Jesus, ele come com pecadores. Ele recebe pecadores em sua casa. Jesus é amigo dos publicanos, dos cobradores de impostos, que são odiados por nós. Jesus é amigo dos pecadores. Jesus, ele perdoa as mulheres adúlteras, as prostitutas. E Jesus come com elas. Então, eles não estavam satisfeitos nem com João Batista e nem com Jesus. Um grupo grita para o outro: nós tocamos músicas de casamento, mas vocês não dançaram. Cantamos músicas de sepultamento, mas vocês não choraram. São como crianças, meus irmãos, petulantes, carrancudas, birrentas, que sempre querem que a sua vontade prevaleça. Não importava o que ele fizesse ou o que dissesse, eles se mostravam contrários ao Senhor. Em outras palavras, os líderes judeus queriam que João e Jesus atendessem às suas expectativas, dançassem segundo a sua música, marchassem ao ritmo dos seus tambores. É isso que eles queriam. Da mesma forma que crianças darem ordem a seus pais. Isto é uma inversão de valores. João era o grande profeta, a voz de Deus, o profeta de Deus, o arauto de Deus, o precursor do Messias. E Jesus é o grande rei, o Cristo, o Senhor dos senhores. João pregava uma mensagem severa e vivia de forma austera, e eles o rejeitaram, acusando de endemoniado. Eu não sei se você já foi chamado de endemoniado por alguém, mas é triste ouvir uma palavra dura dessa. Alguém que era cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, que amava Cristo, que amava Deus. O povo o chamou de endemoniado. Jesus andava entre o povo, identificando-se com o povo, e pregava uma mensagem de salvação repleta de graça, e eles acusaram Jesus de glutão, beberrão e amigo de publicanos e pecadores. O povo não estava satisfeito com nada. Poderia ser o melhor pregador, o melhor orador. Aquela geração perversa recusou tanto o precursor do Messias, quanto o Messias. Mas Jesus diz: mas a sabedoria é justificada por suas obras. O que é isso, pastor? A salvação é pelas obras? Não, é pela fé. Essas obras aqui não são obras humanas, mas as obras de Cristo. Em outras palavras, a sabedoria de Deus é vista nas obras de Cristo. As pessoas podem ver o poder do reino por meio dos milagres de Jesus. Jesus tinha dito que ele é quem limpava a pele dos leprosos, ressuscitava os mortos, curava os enfermos, os coxos andavam. E aos pobres era anunciado o evangelho do reino, as boas novas de salvação. E esses milagres mostraram que o ensino de Jesus era um ensino correto. As pessoas poderiam rejeitar tanto os milagres quanto o ensino, mas isso não mudaria a verdade, nem impediria a chegada do reino. Porque Jesus é a sabedoria de Deus encarnada, personificada. E as obras de Cristo justificam. Quem rejeita as obras de Cristo estão perdidos. Estão caminhando a passos largos para o inferno. No entanto, aqueles que aceitam as obras de Cristo são salvos, perdoados, sarados, porque a sabedoria é justificada por suas obras, pelas obras de Cristo. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos. Como viveremos?
Em primeiro lugar, encorajando aqueles que servem a Cristo. Jesus honra João Batista. João Batista estava numa masmorra, esquecido do povo. Jesus sabia que ele ia ser executado por ordem de Herodes Antipas. E aos olhos de Deus, meus irmãos, o pequeno, o sofrido, o encarcerado João era grande. Era grande porque ele honrou Jesus, honrou a Deus através do seu ministério. Ele é o maior de todos os homens. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Vale a pena servir a Cristo. Vale a pena andar com Cristo. Honre a Cristo, porque quem honra a Cristo será honrado por Cristo. João Batista honrou Jesus e Jesus o honrou. Que possamos viver encorajando aqueles que servem a Cristo, porque muitas vezes nós deixamos os soldados feridos para trás, mas Jesus não deixou João para trás. Quando Jesus enviou os discípulos de João para falar aquela resposta para João, que ele era o Messias, Jesus defendeu João Batista diante da multidão, que estava pensando, João é um vacilão, é um hesitante, João está negando a fé. E Jesus mostrou que ele é o maior de todos os homens da antiga aliança, o grande profeta, o precursor do Messias, que honrou a Cristo dizendo, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Encoraje aqueles que servem a Cristo. Quantas vezes nós estamos arrebentados pelas situações adversas da vida, pelas pressões da vida. João teve dúvidas porque estava confinado ali, porque ele pensava que o Messias viria, derrotaria o Império Romano, mataria Herodes Antipas e libertaria os injustiçados das prisões. Mas isso vai acontecer na segunda vinda, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Ele vai pôr um ponto final em todo o nosso mal. Por isso, encoraje aqueles que servem a Cristo, para que eles não se desanimem, não olhem para trás, mas possam cumprir a sua missão até o final de suas vidas. Mas em segundo lugar, meus irmãos, como viveremos? Ouvindo a palavra de Cristo. Quem tem ouvidos, ouça. Não seja um menino birrento, petulante, carrancudo, ranziza. Seja uma mulher de Deus, um homem de Deus, maduro na fé. A geração de Jesus, como os meninos nas praças, não esboçavam reação positiva ao convite feito por João Batista e por Jesus. A geração de Jesus era uma geração indiferente à palavra de Deus, que não se importava com a palavra de Deus, ouvia, mas eles não prestavam atenção. Aquela geração rejeitou tanto João Batista quanto Jesus. João foi chamado de endemoniado, e Jesus de glutão, beberrão e amigo dos publicanos. A melhor coisa na vida, meus irmãos, é receber a palavra de Deus no coração, é ouvir a palavra de Deus no coração, porque quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Que você possa ouvir a palavra do Senhor, e ouvi-la com atenção, aplicá-la na sua casa, na sua vida, na sua conduta, nos seus pensamentos, e que a palavra de Deus possa te dominar em todas as áreas da vida, seja no trabalho, seja em casa, seja na igreja, seja em qualquer outra área da vida, que a palavra de Deus possa te orientar. Ouça a voz de Deus, porque quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Que Deus abençoe. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor, pedindo ao Senhor